Olá, boa tarde. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: para elevar Auxílio Brasil a R$ 600, governo deve recuar de compensação a estados por ICMS. A menos de 4 meses da eleição presidencial, a avaliação é que o ideal é turbinar programas existentes. E agora o Estadão: Shopee demite no Brasil depois do fim de frete grátis. Questionada sobre as movimentações, a empresa atribuiu esse cenário à rotatividade de pessoal na companhia. Valor econômico: o Ibovespa testa os 98 mil pontos em sessão de queda em bloco das Blue Chips. O temor de recessão global e situação econômica brasileira são alguns dos elementos avaliados. E por fim, o Globo: Covid-19. Pfizer pedirá à Anvisa para vacinar bebês acima de 6 meses no Brasil. O laboratório prepara a documentação para solicitar à agência brasileira aval para incluir faixa etária na campanha de imunização. O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul quer a instalação de bloqueadores de sinal de celular na penitenciária estadual de Dourados. O prazo dado é de 180 dias. A solicitação foi feita aos órgãos de segurança do estado por causa do aumento no número de apreensões de aparelhos de telefones móveis. A PED é o maior presídio de regime fechado de Mato Grosso do Sul. A estrutura da instituição penal é para abrigar 700 detentos, mas atualmente pelo menos 2.500 homens estão presos em regime fechado. De acordo com dados do Ministério Público Estadual, são apreendidos mensalmente, durante vistorias aqui na PED, Penitenciária Estadual de Dourados, pelo menos 500 aparelhos de telefones celulares. Os números chamaram a atenção do Ministério Público, que recomendou a instalação de bloqueadores de sinal para inativar o uso dos aparelhos de celular. Salvo engano, o estado de São Paulo está entre 15% e 20% das unidades com instalação de bloqueios. O estado do Rio Grande do Sul, que a gente tem conhecimento, tem algumas unidades, as unidades maiores implantando. E a gente enxerga que hoje, com a tecnologia, pelo que a gente tem de informação, é uma tecnologia que funciona muito bem, num raio bem definido. Então, assim, hoje no mundo que a gente está, um mundo globalizado, com bastante informação, fazer com que o Estado busque essa tecnologia. O nosso Estado é um Estado que Dourados é o maior presídio de regime fechado do Estado, né? A gente enxerga que Dourados, Campo Grande e outras unidades maiores realmente precisam dessa tecnologia para evitar o cometimento de crime tanto dentro do presídio como fora. O promotor ressalta ainda que boa parte dos crimes virtuais, principalmente os de estelionato, são cometidos por presidiários. A ação, neste caso, tem como intenção também coibir este tipo de crime. É evidente que se a gente bloquear, a gente tira mais um instrumento para a prática do crime, né? Obviamente que a gente tem esses números de apreensões aqui em Dourados, tanto na PED quanto no semiaberto masculino, mas a gente enxerga que se a gente tem esse número de apreensões, o número de equipamentos, infelizmente, que existem dentro dos estabelecimentos é muito maior. Então a gente impede que essas pessoas utilizam esse instrumento na prática do crime, né? Obviamente vai impedir que existe essa interação no tráfico de drogas, no crime organizado. Um dos fatos que ocorre muito em contato com as autoridades policiais aqui é a questão de roubos de veículos. É um crime muito grave, roubos de veículos que são arquitetados dentro do presídio em razão da nossa proximidade com a fronteira, né? Então, assim, tem esses tipos de fato realmente vão diminuir, e é mais uma estratégia de segurança pública para a população, né? Em nota, a AGPEM, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, informou que recebeu a recomendação do Ministério Público Estadual e que serão analisados todos os pontos abordados e, assim, estudadas as possibilidades de adequações. Na Argentina, pelo menos 2 mulheres e 3 crianças morreram hoje em um incêndio em um prédio residencial no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. A informação foi confirmada pelos serviços de emergência locais. É um trabalho difícil e perigoso. Bombeiros combatem incêndio florestal em Tristán Suárez, província de Buenos Aires, fora da capital.
A origem do incêndio é desconhecida. O fogo se aproxima de rodovias e prejudica a visibilidade dos motoristas. Os bombeiros dizem que a onda de calor que afeta o país dificulta ainda mais o controle das chamas. Helicópteros ajudam no combate ao fogo. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, no início da semana a temperatura chegou a 41,5 graus, uma das mais elevadas do século. A previsão é que as temperaturas permaneçam altas na região até o próximo domingo. A União Europeia iniciou hoje em Bruxelas os debates sobre a concessão do status de candidato a entrar no bloco para a Ucrânia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que é um momento decisivo para a União Europeia e acredita que o status vai ser concedido para a Ucrânia e Moldávia. É preciso um consenso para que os 27 países membros do bloco aprovem a candidatura, já apoiada pelo Executivo e pelas principais economias do continente, ainda que alguns membros tenham se mostrado relutantes. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estimulou os líderes europeus a concordarem com o pedido de Kiev. Esse cenário, inimaginável até pouco tempo, foi imposto ao bloco comunitário com a guerra iniciada pela Rússia. Líderes dos Balcãs Ocidentais, que negociam há anos a decisão, não esconderam descontentamento com a velocidade do processo da Ucrânia. A maior greve ferroviária do Reino Unido em 30 anos foi retomada nesta quinta-feira, quando dezenas de milhares de funcionários saíram em uma disputa por salários e empregos, que pode abrir caminho para uma ação coletiva trabalhista nos próximos meses. A inflação atingiu um nível recorde no país e deve ultrapassar 11% até o final do ano. Depois de um primeiro dia de paralisação na terça, esta é a segunda jornada de greve da semana, que deve prosseguir com uma terceira no sábado, caso empresários e sindicatos não alcancem um acordo. Somente um trem em cada 5 vai circular e as linhas devem fechar no início da noite. Diante da mobilização histórica, o governo do primeiro-ministro Boris Johnson anunciou a intenção de mudar a lei para permitir a substituição dos grevistas por temporários e reduzir o que considera um impacto desproporcional das paralisações. O ministro dos Transportes afirmou que a reforma é vital e garantiria que qualquer greve futura provocaria menos transtornos. O Sindicato de Transportes RMT, que convocou a greve de 3 dias, reivindica aumentos salariais para repor as perdas da inflação, ao mesmo tempo que denuncia a perspectiva de milhares de demissões e o agravamento das condições de trabalho. Após a Agência Espacial Europeia suspender a missão russo-europeia e cortar relações com a Rússia, a indústria espacial retomou seus lançamentos e um foguete foi lançado ao espaço. A indústria espacial europeia conseguiu nesta quarta-feira colocar em órbita 2 satélites de telecomunicações a bordo de um foguete Ariane 5. Dessa forma, foi reativada a atividade no cosmos após a suspensão dos lançamentos da nave russa Soyuz devido à guerra na Ucrânia. O foguete decolou às 18 horas e 50 minutos pelo horário local do Centro Espacial Kourou, na Guiana Francesa. Os 2 satélites serão usados para serviços de telecomunicações e transmissão de televisão por satélite. A invasão da Ucrânia em fevereiro cortou toda a cooperação da indústria espacial europeia com a Rússia e privou Kourou de mais 3 lançamentos da Soyuz programados para este ano. A Agência Espacial Europeia, responsável pelos programas de lançamentos europeus, ainda deve garantir o lançamento de 2 foguetes Ariane 5 e 2 foguetes menores Vega antes do final do ano. A autoridade israelense de antiguidades descobriu uma mesquita de 1.200 anos após escavações na cidade beduína de Irahat, no deserto de Negev. De acordo com os especialistas, o local existiu nos primórdios do Islã. O ambiente inclui uma sala quadrada e uma parede voltadas para Meca, com um local de oração em um semicírculo direcionado para o sul. De acordo com os profissionais, as características apontam que o prédio era utilizado como mesquita e devia receber até algumas dezenas de fiéis. A construção é um indício histórico da propagação do Islã na região do deserto de Negev, no sul de Israel. Perto da mesquita, também foi descoberto um edifício luxuoso com restos de louças e objetos de vidro que dão indícios da riqueza dos habitantes. As autoridades israelenses garantem que as mesquitas descobertas em Nahat vão ser preservadas nas localizações atuais, seja como monumentos históricos ou locais de culto ativos. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações.
Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.